Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 às 7, 7 minutos às 7 da noite, refletindo sobre os sacramentos nesses dias, a partir da exposição bíblica resumida e essencial, demonstrada no breve catecismo de Westminster. Hoje nós vamos refletir sobre a pergunta número 94 do catecismo, que diz o seguinte: o que é batismo? Uma pergunta simples, e que por isso mesmo precisa estar claramente compreendida por todos nós. Há muita controvérsia em torno do batismo. A cristandade tem não apenas práticas distintas de como aplicá-lo, mas compreensões distintas do seu significado, dos meios, da forma, do tempo a ser executado o batismo. A doutrina bíblica básica e essencial nos apresenta o batismo da seguinte maneira. Olha o que nos diz o breve catecismo ao responder à pergunta o que é batismo. Batismo é um sacramento no qual o lavar com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo significa e sela a nossa união com Cristo, a participação das bênçãos do pacto da graça e a promessa de pertencermos ao Senhor. Uma afirmação muito contundente, muito forte aqui, mas também objetiva. Quando nós batizamos alguém, quando a igreja cristã batiza alguém, o que nós estamos afirmando é que o batismo é um sacramento, ou seja, uma santa ordenança instituída por Cristo como sinal sensível dele e das bênçãos do novo pacto, representadas, seladas e aplicadas aos crentes. Quando batizamos alguém, estamos dizendo que este lavar com água, porque o elemento ordenado por Cristo instituído foi a água, num rito simples de purificação. Esta ideia do batismo como purificação estava presente até mesmo no batismo de João Batista, que não era nem mesmo batismo cristão. Há uma separação. No livro de Atos nós vemos que alguns tinham conhecido o batismo de João, mas não o batismo cristão. Porque diretamente nos leva ao período da antiga aliança, quando havia os ritos de purificação, a bacia no templo. Esta realidade é compartilhada pelos três monoteísmos, judeus, cristãos e muçulmanos, têm algum rito de purificação com água. Mas isso extrapola, outras religiões também têm, pelo sentido claro e básico, imediato, de que a água é o elemento essencial de limpeza e de purificação. Portanto, o batismo é um sacramento no qual se lava com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, demonstrando claramente o agente operador desta purificação, demonstrando claramente o ser com quem se está selando e estabelecendo a nova aliança. O batismo sela a entrada na nova aliança com Deus, o Deus trino, o Deus bíblico, portanto, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que usamos a água e a forma trinitária. Ao aplicar o batismo a alguém de ambiente cristão, isto significa e sela a união desta pessoa com Cristo. O sentido que está sendo dito é que pela ação purificadora que vem da parte de Deus, ao aplicar o Espírito Santo, a obra de Cristo Jesus, ele lava o pecador e o une a Deus, o une a Cristo Jesus como corpo de Cristo, uma união mística, sobrenatural. O batismo apresenta isso, significa isto, de que pecadores estão reunidos, reconectados, restaurados à comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pela comunicação que o Espírito Santo faz da obra de Cristo, a vida desta pessoa, lavando e purificando-o do pecado e o unindo ao próprio Cristo. O texto sagrado, portanto, apresenta claramente isso quando nós lemos a ordenança de Cristo e diz:
Fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado até a consumação dos séculos. Mas nós lemos em Tito 3,5 o seguinte: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Tito 3, versículos de 5 a 7. Esta realidade espiritual nos é selada, significada e marcada no batismo desta união. Veja, assim como a participação das bênçãos do pacto da graça, o conhecimento de Deus, a oração, o culto, conhecimento da palavra, a comunhão com outras pessoas que têm este conhecimento, a instrução bíblica, tudo isso são benefícios próprios do pacto, da graça, e que igualmente inclui meninos e meninas. A promessa de que estes que creem pertencem ao Senhor e fazem parte da sua família. Tudo isso nos é significado e selado. É verdade, como nós veremos amanhã, que marcam momentos distintos e que falam de toda esta potencialidade, de forma distinta para adultos e menores, mas representam tudo isso. Em Romanos 6,3 lemos: ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte, unidos espiritualmente a ele na morte da cruz e unidos a ele na sua própria ressurreição? Em Gálatas 3,27 nós lemos: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Ou ainda Romanos 6,4: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, na dependência de Cristo. Que Deus nos abençoe. Ó Deus bendito, te rendemos graças pelo teu Filho Jesus Cristo, que nos é comunicado pela pregação da tua palavra, recebido pela fé e confirmado e selado pelo sacramento do batismo, através do qual a verdade da purificação dos pecados, da regeneração, nos é confirmada. A obra regeneradora do teu Espírito, que experimentamos sobrenaturalmente, é sensivelmente lembrada, anunciada e selada na celebração do batismo. Te louvamos e pedimos que tu nos concedas a graça de desfrutarmos dos frutos desta união com Cristo. Todos os que pela fé recebemos devidamente este sacramento bendito. Oramos em nome do teu Filho. Amém. Até amanhã.